Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Sou André Luiz Oliveira e você sabe que aqui todo episódio tem um bate-papo gostoso, tem assuntos que não acabam mais. Se deixar, a gente fica aqui fazendo esse bate-papo por horas e horas. E você que está chegando aqui pela primeira vez, poxa, toda vez eu tenho que ficar pedindo para você, se inscreve lá no nosso canal, ative o sininho. Também quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês estão achando? Vamos lá, coloca no comentário, compartilhe também esse conteúdo. Nosso podcast é transmitido aqui no YouTube, nas plataformas de podcast. Também está lá na programação da Croma Mais TV, www.tvcroma.com.br. E aqui toda vez é um bate-papo que gera conhecimento, gera informação. E hoje eu tenho a honra de ter uma convidada especial. E nós vamos mergulhar nos bastidores de uma trajetória fascinante, marcada por desafios e conquistas no cenário do audiovisual brasileiro. Como equilibrar o papel de roteirista, produtora e atriz em um mercado tão competitivo, onde o orçamento e as oportunidades nem sempre estão ao seu lado. Vamos explorar como a criatividade e a determinação podem transformar uma ideia simples em um projeto reconhecido internacionalmente. Você já se perguntou como uma produção de apenas R$ 8.000 pode alcançar o catálogo de uma das maiores plataformas de streaming do mundo? O episódio de hoje vai nos guiar pelos bastidores dessas produções independentes que estão rompendo barreiras, criando espaço para vozes inovadoras e superando as limitações financeiras com muito talento e paixão. Prepare-se para um episódio repleto de inspiração, onde falaremos sobre a importância do trabalho coletivo, do impulso criativo e das oportunidades que surgem quando se acredita no próprio potencial. Vamos explorar os bastidores da mente de alguém que fez da resiliência e do humor suas maiores ferramentas de trabalho. E para esse bate-papo, eu tenho uma convidada que ela tem uma carreira diversificada e impressionante no mundo das artes, atuando como atriz, roteirista e produtora. Sua trajetória é marcada pela coragem de inovar e enfrentar desafios com uma abordagem única, sempre buscando formas criativas de contornar as limitações que surgem no caminho. Com uma formação sólida na Fundação das Artes e passagem pela New York Film Academy, ela desenvolveu habilidades que vão muito além da atuação, com destaque para a escrita e a produção de conteúdos audiovisuais. Ela se destacou ao transformar uma série de baixo orçamento em um verdadeiro sucesso internacional. Essa produção independente, que nasceu com um investimento modesto, conquistou espaço em grandes plataformas de streaming e rendeu prêmios importantes como melhor atriz de comédia no Festival Internacional do Rio e melhor produção no Festival Côte d'Azur, em Cannes. Depois ela vai falar a pronúncia certinha. Ao longo da sua carreira, ela também se envolveu em projetos para teatro e televisão, sempre com a mesma paixão e dedicação que a tornaram uma referência para quem busca se destacar no mercado independente. Além do seu trabalho nas telas, ela é defensora do movimento de produções independentes, usando sua experiência como produtora para inspirar outros profissionais por meio do seu podcast, onde compartilha histórias e dicas valiosas sobre os bastidores do audiovisual. Hoje é um verdadeiro exemplo de perseverança e criatividade no mercado brasileiro. Estou falando com Daniele Di Donato. Muito obrigado, Dani, por você estar aqui presente. Nossa, eu que agradeço essa apresentação maravilhosa. Eu vou pôr no meu currículo. Pode deixar, depois eu... Adorei. Dani, eu quero saber de você o seguinte: como é que surgiu a Daniele atriz? Você começou como atriz. Eu comecei como atriz. Olha, eu não sei quando que eu decidi ser atriz, foi muito cedo pra mim. Desde que eu me entendo por gente, eu queria ser atriz. Mas eu acho que foi uma forma. Eu era muito tímida, mas não-
não era nem que eu era tímida, eu passei uma época até sem falar com pessoas. Eu tenho muitas memórias olhando pro chão da minha infância, de tão fechada que eu era. E para ser atriz tem que ser o oposto, né? Eu acho que atuar e escrever, para mim, foram formas de comunicação. Acho que foi por isso que eu quis ser atriz, desde muito cedo. E aí comecei a fazer teatro, fazendo oficinas de teatro. Antigamente em São Paulo tinha, ainda tem, né, as oficinas culturais. Uhum. Hoje não tem, não é tão forte como era alguns anos atrás. Quando eu comecei há 25 anos atrás. Mas tinham muitas oficinas culturais do estado que tinham professores muito bons, que seria caríssimo pagar uma aula desses caras e era gratuito. E eu ia fazendo uma atrás da outra, mentia a idade horrores para poder entrar, que não podia, tudo tinha limite de idade, eu nunca tinha idade para ir. Então, eu ia indo, assim. Tinha professor que sacava e deixava eu ficar, então eu fiz muita coisa na cara de pau mesmo, né? E aí foi indo, fui seguindo o caminho do teatro. E aí depois tem uma história muito maluca que eu fui parar numa novela, não sei como. Olha, adoro ouvir histórias malucas. É uma história muito doida. Na verdade, assim, não sei como, né? Eu tinha muitos anos de teatro já, eu sempre Uhum. achei que. Eu achava que eu ia mudar o mundo com teatro, enfim, era muito jovem. E aí, meu negócio era teatro. E aí apareceu uma pessoa pedindo material dos atores, né? Material, vídeo e fotos dos atores de uma peça de um namorado meu. E aí ele falou: manda o seu também. Eu dei o meu material pra esse cara. No final, esse material foi parar lá na Band, que a Band estava fazendo a primeira novela deles pós. Teve uma novela de 2 anos de sucesso deles lá, eles vieram fazer uma outra em São Paulo. E aí eu fui fazer o teste, tinha São Paulo inteiro, todos os atores de São Paulo fizeram um teste para essa novela. E era uma novela que chamava Dance, 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 que era uma novela sobre dança, era uma escola de Sim. dança. E eu nunca dancei nada. E aí começou a ter o segundo, o callback, que a gente chama, que é o segundo teste, né? Eles faziam um filtro, ficam poucas pessoas. Uhum. E aí todo mundo fazendo callback, ninguém me chamou. Falei, bom, não rolou. Eu nunca me esqueço, eu tava vestida de Branca de Neve entregando panfleto na rua e eu tava morrendo de vontade de chorar, assim, porque eu falava, caraca, nunca, nada funciona, nada acontece. E aí no dia seguinte me ligaram e falaram, você tem um callback pra você. Eu cheguei pra fazer o teste, na frente da, eu decorei o texto, eu tava na frente da câmera. E aí a produtora de elenco falou, você, além de balé clássico, você dança o quê? Aí eu Oi? falei, eu não danço balé clássico. Aí ela falou, mas hoje é o callback pra personagem que dança balé clássico. Era a antagonista, era um personagem super importante. Eu falei, não. Quem que marcou seu teste? Foi a fulana. A fulana já tinha feito tanta coisa errada que ela foi mandada embora. Então a fulana marcou um teste que não era pra fazer. Quem que é seu agente? O fulano. Já era um cara que a produtora de elenco não queria trabalhar. Então tava tudo errado, não era pra eu estar lá. E aí eu vi que rolou um mal-estar dentro do estúdio, mas eu já tava na frente da câmera. Uhum. E aí a produtora de elenco falou: você decorou alguma coisa? Eu falei: decorei. Aí ela falou: então vamos fazer, já que você tá aí, fala. Deste jeito. Fala aí, fala aí. Aí eu fiz. Eu nunca tinha feito nenhum comercial na minha vida, eu só tinha feito teatro. Eu nunca tinha feito nada de comédia. E aí eu fiz esse teste pra um personagem de comédia. Quando eu acabei o teste, tava todo mundo rindo. E aí a a produtora de elenco mudou completamente, assim, era produtora de elenco, assistente de direção, ela falou, olha, não pinta o cabelo, não corta o cabelo, não faça nada até sexta-feira. Falei, tá bom. Aí na sexta-feira ela me ligou e aí eu fui fazer, era um papel que era uma participação de 15 dias, Tá. porque era uma novela já pronta, comprada, e Uhum. aí virou um personagem fixo. E aí ganhou história, ganhou casamento, ganhou tudo, assim, foi muito legal. Que Foram fazendo pesquisa, o legal. público foi gostando, a personagem foi crescendo. Uhum. Então, assim, tudo a partir de um teste que não era pra eu ter feito, né? Exatamente. E assim, ouço muito falar que há uma certa, pelo menos havia uma certa rixa, né? O pessoal que faz teatro com o pessoal que faz TV, o pessoal que gosta do teatro, não gostava tanto de fazer
TV. Como é que foi para você, Dani, essa transição ali entre o teatro e a TV, logo nesse primeiro trabalho, com já essa experiência tão chocante? Eu também não entendi por que que me escolheram, né? E aí Escolher por depois, causa do talento. depois eu fui conversando com os roteiristas, com o Uhum, diretor, e aí, assim, parecia que tinham escrito pra mim, realmente era uma coisa que tinha que acontecer. E a minha primeira reunião que eu tive com o diretor geral, eu falei, olha, legal, obrigada, mas eu nunca fiz isso, não sei o que eu faço. Aí ele falou, faz o que você sabe fazer. E a gente corre atrás de você. O câmera tá aí pra correr atrás. Se tiver alguma coisa fora, você vai perceber. uhum, E foi muito importante esse trabalho pra mim, porque a gente viajou, sei lá, um mês, e o diretor sentava do meu lado todos os dias no almoço e me dava uma aula de televisão. sim, Eu ficava sentada do lado dele, a gravação de todas as cenas, as dos outros atores. Então eu sabia tudo que estava acontecendo, que é uma coisa que vem do teatro, né? uhum, No teatro, geralmente, pelo menos no meu teatro onde eu fui criada, a gente sabe mexer em luz, a gente sabe mexer em som, a gente sabe mexer no figurino, a gente sabe fazer tudo. E eu trouxe isso para a televisão, então eu aprendi tudo. E foi o que me deu background para fazer a série depois, né? sim. Então peguei também essas histórias meio doidas para colocar na série depois. E esse trabalho foi bem assim para mim, assim. Eu trabalhei com atores muito generosos. Minha melhor amiga na novela era a Juliana Baroni, a minha melhor amiga de vida. E ela também foi me ensinando tudo que ela sabia, assim. Ela começou a trabalhar com 10 anos na televisão. Então ela, Sim, assim, poderia ter. Eu falo que eu dou muita sorte, porque ela tinha todos os motivos. Eu era 10 anos mais nova que ela e ela fazia uma personagem da minha idade. Ela era muito mais experiente, eu era nada experiente. Então ela poderia ter acabado comigo em cena, porque poderíamos ser grandes rivais, né? uhum, E ela fez exatamente o contrário. Ela jogou ao meu favor, me ensinou muita coisa. Ela era a pessoa que me colocava na marca, assim, se eu errasse, sabe? Ia me ensinando muito. Então eu fui aprendendo fazendo. Acho que tudo que eu fiz, eu fui aprendendo fazendo. Eu fiz todos os caminhos ao contrário. Eu acho que antigamente tinha um pouco isso, assim, de achar que quem fazia teatro era mais intelectual. Até por isso acho que eu entrei um pouco nisso. Era mais ator do que só quem fazia TV. uhum, Mas hoje, em 2024, eu acho que todo mundo tá fazendo tudo, né? Até quem tava na TV sim, tá indo pra internet, que tem ali a barreira do amador e do profissional juntos, né? sim. Que é um meio mais livre. E todo mundo, na verdade, quer tá lá agora, né? O teatro, claro, eu acho que eu vejo uma perspectiva muito boa do teatro, porque eu tenho visto que os teatros voltaram a lotar. E eu acho que assim, o teatro, ele hoje ele está inserido em alguns locais que tem facilitado o acesso. Por exemplo, é comum hoje você ver teatros em shoppings, que facilita esse acesso. Aqui próximo de nós, no Tatuapé, tem alguns teatros ali, né? Céu tem muita peça de teatro, Tem muita coisa tem boa muita coisa que vai para boa, céus. Eu trabalhei, sim. eu acho que já fui em todos os Sesc, céus de São Paulo, eu já trabalhei em todos. E tem espetáculos muito bons de gente conhecida que acaba sim, indo para céu. A estrutura dos céus é muito boa, né? Que é são os teatros da ótimo, prefeitura dentro das escolas. sim, Eu acho que sempre teve esse acesso, mas eu acho que existe um movimento da gente sempre retornar para as coisas, né? E eu acho que a gente uhum, tá voltando pro teatro, que eu acho muito sim, bom, sabe? A gente que tá o tempo todo aqui nos 15 segundos, sabe? Do aham, celular, você parar 2 horas para ver uma coisa que tá acontecendo de verdade, virou uma experiência. sim. E as pessoas estão buscando experiências, né? Resgatando algumas experiências também, né? Mas assim, Dani, a tua carreira tem também ali a parte de estudos, né? Que você estudou na Fundação das Artes, fez cursos na New York Films Academy. Como é que essas experiências suas influenciaram na sua carreira? Eu sempre tive em mente que eu nunca podia parar de estudar. E eu Tá. nunca parei mesmo, né? Eu acho que a gente tem que estar. Enfim, eu tenho
uma mania de estar sempre estudando alguma coisa. E eu comecei nossas oficinas culturais, aí depois eu fiz a fundação. Eu não cheguei a terminar a fundação porque eu fui para a novela. E aí depois eu fui fazendo cursos de coisas que eu achava que não tinham sido satisfatórias no curso da fundação, que eu tinha mais dificuldade. Então eu fui fazer dança, eu fui fazer, nossa, 1000 coisas. Não parei. Estudei com muita O gente. ator precisa, né, dessa versatilidade. E eu achava isso, Dança, que um bom canto. ator tem que saber fazer tudo, né? Aham. Hoje em dia eu já não penso assim. Eu já acho que é melhor focar em alguma coisa onde você se identifica, né? Eu achei meu lugar ali na comédia também. Uhum. E eu entendi que isso podia ser uma coisa muito boa, ao invés de eu querer fazer tudo. E aí depois eu fui estudar Meisner, que é uma técnica de interpretação também que, nossa, renovou pra mim meu trabalho durante muito tempo. E aí quando eu fiz o Meisner, eu falei, e agora? Que eu já fiz tudo que eu queria, né? Já estudei tudo que eu queria. Aí que eu fui para os Estados Unidos pra falar, tá bom, mas e atuar em inglês? Será que eu consigo? Aí eu fui pra me testar em inglês também, pra saber até onde eu conseguia ir. E foi uma experiência muito positiva, assim, porque é outro mercado, outra cabeça, é mais, como que eu posso dizer? Não acho que profissional é a palavra, eu acho que é mais, a competição é maior, É você um se mercado exige mais. diferente, É um mercado né? diferente, principalmente em lugares em Nova York e, enfim, Los Angeles, lugares que Uhum. tem muito, o mercado é muito aquecido, você não pode ser Sim. bom, você tem que ser maravilhoso. Então as pessoas são muito competitivas, né? Assim, de se exigir o melhor. E isso é ótimo pra gente, porque empurra a gente. Ninguém Sim. faz de qualquer jeito, Eu, sabe? eu acho que assim, no mercado internacional, para o ator, para a atriz, o sonho é estrelar uma peça lá na Broadway ou um filme em Hollywood. É Seria o, isso. é o É auge, o né? auge. Enfim, mas aí lá é outro mercado. Eu fui mesmo para entender até onde eu conseguia ir e foi super legal. Eu me surpreendi. E aí o que aconteceu comigo na minha carreira foi que, enfim, fui para todos esses lados, fui pegando esses desafios todos. Porém, a gente teve a Sheila de Charme aí nesse meio de caminho, né? Uhum. Eu escrevi a Sheila num momento que eu tava muito chateada, porque eu achava que nada tava acontecendo. E aí eu peguei todas essas histórias doidas que aconteceram comigo na minha carreira, mais histórias de amigos, juntei tudo e fiz uma série sobre isso. Que eu queria tirar um sarro da deprê que eu tava da minha profissão. Porque foi a época que começaram a surgir os YouTubers, e aí a galera da Uhum. internet começou a fazer muito sucesso, e aí a gente começou a ficar meio perdido, assim, porque a carreira que eu conhecia do jeito que eu conhecia, hoje ela não existe mais. Naquela época ela estava começando a A mudar. mudar. E aí eu falei, cara, eu não sou youtuber, eu não sei ligar a câmera e falar alguma coisa. O que que eu vou fazer nesse lugar agora? E aí eu fui pesquisando, pesquisando, aí de uma cena virou uma série, e aí eu achei o meu lugar ali naquele momento, sabe? Com a Uhum. Sheila de Charme. E, e aí o que aconteceu foi que eu escrevia, né? Eu comecei a escrever. A primeira coisa que eu escrevi foi uma peça infantil. Eu sempre escrevi, na verdade, né? Eu falo que eu saí do armário na pandemia. Eu me assumi roteirista na Mesmo pandemia. ali quando crianças estudando para ser atriz, você já escrevia ali. Eu escrevi, eu nunca tinha ido num teatro e eu já escrevia peça de teatro assim eu tinha o grupo de teatro da escola, sabe? Sim. Era uma escola que não fazia excursão para teatro, era uma escola pública da periferia, a gente não tinha contato com nada e a gente tinha um grupo de teatro nosso que a gente inventou e os professores apoiavam, mas não existia um programa para os alunos fazerem, Uhum. sabe? E eu que escrevi os espetáculos. Já escrevia nessa época. Aí depois eu precisei ir para o Rio e aí eu vendi uma peça que não existia e aí eu tive que escrever a peça. E aí eu fiquei lá um tempão ganhando grana com essa peça que eu tinha escrito. E aí depois veio a Sheila de Charme. Então eu dizia que era uma atriz que escrevia. Tá. E aí a Sheila de Charme eu escrevi para conseguir trabalhos de atriz e no final comecei a ter muito trabalho como roteirista. Aí foi, de novo, eu fiz o caminho contrário, né? Aí eu fui estudar roteiro. Então eu escrevi um monte, realizei um monte de coisa, aí eu fui entender o que eu tava fazendo. E aí eu fui estudar na roteiraria, que é uma grande escola de roteiro que tem aqui em São Paulo.
Continuo estudando, continuo escrevendo, então hoje eu me dedico Uhum. muito mais ao roteiro do que à atuação. E foi uma virada de chave muito boa pra mim, assim, na carreira. Porque, enfim, não existe ex-atriz também, né? Continuo Não. sendo atriz, continuo trabalhando. Mas o roteiro me deu uma outra linguagem, assim. Me aprofundar no roteiro me deu um outro caminho, sabe? Que eu acho que me ajudou muito. Por essa mudança que o meu mercado teve, né? A profissão que eu escolhi, Uhum. eu acho que ela não existe mais. Pelos motivos que eu escolhi, sabe? Por quê? Porque eu, eu acho que eu escolhi ser atriz porque eu achava que a gente tinha que sair do mundo comum e trazer as pessoas para reflexões de outras coisas, por outros pontos de vista, que a vida normal, ela podia massacrar a gente. E eu achava Uhum. que a arte podia levar a gente para um outro lugar, que fosse de Deixar a vida mais questionamento, que leve. fosse do humor, de deixar a sua vida melhor, sabe? Sim. Eu sempre achei que a arte podia ser um respiro. E eu acho que o mercado mudou muito, algumas coisas mudaram para melhor. Houve uma época em que eu trabalhava demais, porque todo mundo queria uma atriz branca de cabelo liso e olho claro. Uhum. Hoje o mercado não é mais assim, graças a Deus. Hoje a gente vê diversidade de verdade no Sim. mercado. Porém, o meu trabalho diminuiu. E eu acho ótimo, estamos todos trabalhando. Mas é um mercado que muda, que antes mudava a cada 5 anos, depois virou um ano, agora tá assim, a cada 6 meses você tá entendendo o que tá acontecendo. Então, eu acho que o mercado, do jeito que era, os caminhos que a gente pegava o nosso videobookzinho e ia na agência tomar um café com a agência. Hoje não existe agência. As agências fecharam e todo mundo trabalha de casa. Então, Sim. não existe mais a publicidade do jeito que existia. A gente fazia teste Uhum. todos os dias, às vezes 2 testes por dia. Hoje não tem mais isso. O cara te manda, pede pra você fazer um self-test. Então, o cara recebe 100 vídeos na casa dele, na produtora dele. E você não sabe nem com quem você está concorrendo, nem o que o diretor quer. É outro mundo, assim, mudou muito. Então, eu acho que a profissão, do jeito que eu entendia ela, já não é mais aquilo. O Uhum. mercado da televisão mudou, enfim. Sim. Hoje, os meios de comunicações com a internet ampliaram muito, né? Streaming, YouTube, as próprias redes sociais. Até fizeram uma brincadeira recente lá com, como se fosse uma web novela pé de chinesa, né? Ai, muito bom isso. Eu amei isso. Cara, sabe o que eu gostei disso? Porque assim, né? Claro, a internet, eu acho que a internet ela abriu um espaço para pessoas amadoras fazerem o que a gente estudou muito para fazer. Uhum. E eu acho que não se exige muito. Tem muita coisa de qualidade na internet. Tem muita gente profissional trabalhando e tem muito amador fazendo coisas que também funcionam. É Sim. um mundo muito doido, né? E aí rola uma crise, né, no nosso mercado que vem de encontro a isso que a gente está falando, que é os influencers pegarem o nosso trabalho, vamos dizer assim, né? Os influencers terem um espaço que era de atores, que deveria ser de atores mais experientes, né? E que existe um mito de que os influencers trazem público para televisão, para outro tipo de conteúdo. Uhum. Só que tanto os atores quanto os produtores de elenco não acreditam nisso. Mas o cliente acredita. Então é um mercado muito difícil pra gente que é profissional. E aí veio essa paródia do Pé de Chinesa, que é uma novela fictícia que alguém inventou, Sim. que é genial, que é engraçadíssimo, porque é uma novela de chineses que não tem nenhum chinês, Beleza. que é exatamente a crítica que a gente faz. Uhum. Porque a gente tem que ter diversidade e aí você tem que colocar as pessoas. Aí o cara coloca a Jade Picon de chinesa protagonista. E aí o cara fez uma escalação de elenco, assim, que é a coisa mais engraçada do mundo, porque é um monte de influencer, e aí no meio a Laura Cardoso, e aí a japonesa é a, sei lá, uma pessoa que não tem zero traço japonês, zero traço chinês. E aí é uma crítica muito sutil e muito engraçada, Sim. né? E feita provavelmente por uma pessoa.
sei lá, um adolescente, é muito a internet é um caminho muito, uma linguagem muito maluca, né? Porque a gente acha que as pessoas porque o que eu achei desse pet chinesa? Eu acho que a gente acha que só a gente acha absurdo ter um influencer que não tem experiência num papel de destaque numa novela. Só os atores acham isso. Mas não, o público tá Não, vendo, o público não é bobo, né? O público também tá falando, não tá tá rolando. estranho. Que bom, né? Sim. Que bom, todos os atores ficaram felicíssimos. E é muito engraçado, gente. A trilha é sensacional. É muito engraçado mesmo. E, e assim, você falou que você se viu ali no humor quando você participou da novela Dance, Dance, Dance. E, e a Sheila de Charme é uma das suas vertentes do humor. Quando você é atriz, né? Você já disse que gostava mais dessa parte de trabalhar com humor do que com drama. Você pretende fazer outros trabalhos assim nessa linha do humor ou não? Você já deixou ali a Dani atriz, indo mais mesmo para a parte de roteiro? Hoje eu tô mais roteirista, Sim. mas o humor é onde eu me sinto em casa, né? Para escrever, eu não sou tanto do humor, mas pra atuar é onde eu me sinto bem, assim. Pra mim é onde flui, sabe? É onde eu mais gosto de estar, é no humor quando eu atuo. Mas é muito engraçado, né? Não sei se eu fiquei mais séria, se eu fui amadurecendo e ficando. Amadurecendo, vai ficando mais. Eu gosto muito, eu testo umas coisas na internet, assim, de É, humor. Eu testo bastante piada na internet, porque a resposta é muito rápida, né? sim. Então, tenho testado umas coisas curtas. Eu ainda não achei uma. Eu ainda não sou, óbvio, não sou a nativa digital, né? Pra mim não é tão natural a internet ainda. Escrever pra internet, mas eu testo bastante coisa lá. E o que eu tô fazendo hoje, eu acabei de escrever um espetáculo super drama familiar sobre pais. São três mulheres que Hum, meio que são filhas do mesmo pai, só que a sensação que dá é que são três pais diferentes. Que escrevemos eu, Juliana Baroni e Ana Paula Dias. A Juliana Baroni, atriz, né, foi sim. Paquita e tal. E a Ana Paula Dias é uma pessoa que trouxe uma técnica de interpretação que chama Meisner para o Brasil, que é uma técnica muito usada nos Estados Unidos. Também é uma pessoa que escreve muito bem. Nós escrevemos as três, baseada nos. A gente se juntou para escrever uma série sobre comédia e no final, enfim, meu pai faleceu no meio do caminho e a gente descobriu que todas as três tinham passado por coisas parecidas e acabamos escrevendo um espetáculo sobre isso. Que legal. Então a gente está agora procurando levantar a produção desse espetáculo. Aham. E aí o último roteiro que eu escrevi também é um drama familiar. E agora eu tô escrevendo uma comédia romântica com a Juliana também. Que aí tá mais leve. Aí agora a gente tá começando a se divertir, eu tô começando a voltar pro meu caminho da comédia. Mas eu não faço mais questão de estar como atriz, assim. Eu descobri o prazer de escrever para outras pessoas, sabe? Eu tenho gostado, assim, de criar personagens para outras pessoas. É algo. Deve ser algo bem bacana, né? Você criar personagens, criar histórias ali, depois ver esses personagens que você criou sendo interpretado por outras pessoas, algumas pessoas até que você admira. Descreve pra mim, qual que é essa sensação? Acho que é meio brincar de Deus, né? É, né? Porque às vezes acontecem umas coisas que eu falo assim, cara, o roteirista de Deus, o cara é muito bom, né? Porque tem umas coisas que acontecem muito loucas. Quem diria, tirando assim, últimas semanas, o que rolou? A cadeirada do Datena no Da Marçal. Atena. Cara, se você escreve isso num roteiro, o cara vai falar, nossa, que forçado, como é que você vai fazer uma cena dessa num debate de políticos? Não, não pode, exagerado. Sim. Não, existe. Deus foi lá e criou esse E roteiro maravilhoso. criou. Então, brincar um pouco de Deus, né? Você fazer as Sim. pessoas fazerem coisas que você imaginou. Eu acho que.
sempre que eu vou no set, que estão filmando alguma coisa que eu escrevi, eu olho e falo, gente, que povo doido. Eles compraram aquela ideia maluca que eu tive. Todo esse monte de gente tá comprando e tá fazendo aquilo. É Uhum. muito legal. É um pouco brincar de Deus mesmo, né? De criar vidas e criar mundos e fazer eles existirem mesmo. Imagino que deve ser uma sensação muito legal. E, Dani, eu acredito que essa parte sua de roteirista, você já falou que escreve desde muito nova, com a tua experiência ali dos bastidores do teatro, da TV, tá acompanhando, né? E daí veio essa veia mais de roteirista, né? E a primeira obra mesmo que veio para a televisão ou para o teatro foi a Sheila de Charme. Ou não, já teve alguma obra antes, anterior? Não, pra audiovisual foi a Sheila de Charme. A história da Sheila de Charme foi isso, né? Eu precisava de um material novo, Uhum, uma coisa atualizada de comédia pra mostrar pros produtores de elenco pra conseguir um trabalho novo. Aí eu criei uma cena, levei pra um amigo que tinha uma produtora, Vinícius Calamari, o nome dele. Aí eu falei, cara, o que você achou dessa cena? Ele falou, meu, tá muito boa, você tinha que fazer uma série inteira sobre isso, porque dá pra falar muito sobre o mercado, é uma atriz que tá em uhum. começo de carreira. Ele falou, cara, tem um mundo inteiro pra gente falar sobre isso. Escreve um episódio. Eu escrevi um episódio, mandei pra ele. Ele falou, tá, agora faz o resto. Mas é o seguinte, a gente vai ter que. Era uma produtora enorme, com um estúdio gigantesco. Ele falou assim: ó, a gente tá devolvendo o imóvel daqui 30 dias. Então você vai ter que escrever e a gente vai ter que gravar dentro de 30 dias. E aí a Sheila nasceu assim, A- e a Em toque de 30 caixa. dias. A gente filmou, no dia seguinte que a gente filmou, eles começaram a encaixotar as coisas pra entregar o imóvel. E aí eu fiz a série pra pôr. Aí eu falei, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou pôr no YouTube. Uhum. Por isso até que a série teve um custo tão baixo, porque teve uma equipe gigantesca. A primeira temporada foi feita na Naveia Filmes, que era um coletivo de cinema, Aham. de um monte de gente muito boa e talentosa, a fim de fazer, que não tinha espaço no mercado. E assim como eu queria mostrar meu trabalho de atriz, consegui um monte de outros atores, e um diretor de fotografia, e produtor, e todo mundo que queria mostrar o trabalho, e queria usar aquilo Uhum. para mostrar. Então todo mundo tinha muita liberdade criativa para poder mostrar Aham. seu trabalho, usar aquilo depois. E por isso que deu muito certo, porque as pessoas não cobraram o que elas deveriam, porque elas estavam muito inteiras na ideia, elas compraram a ideia. Por isso que a gente conseguiu fazer com um orçamento tão baixo. E aí, o que que aconteceu? Essa série, que era um negócio que era para ser portfólio de todo mundo, a gente pôs no YouTube. E aí, a gente conseguiu a música Cheia de Charme, do Guilherme Arantes, para usar no YouTube. E aí a gente ficou sabendo de um festival que rolava em São Paulo de séries, inscreveu, aí o produtor foi lá, conversou, eles falaram, cara, a gente produz no Rio também, o Festival do Rio é enorme, é América Latina, é um negócio gigantesco, escreve lá. Não ganhamos nada no festival, mas a gente participou de uma rodada de negócios que a gente nem sabia o que que era. E aí a gente foi pro Rio, aí eu ganhei melhor atriz de comédia no Rio. E aí uma distribuidora quis a série, distribuiu para os streamings. Uhum. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu falei, cara, a gente tem que fazer a segunda temporada. Vamos fazer a segunda temporada, vamos fazer. No final, eu fiz com uma outra produtora, que é Seu Menino. Tá. E aí, a Seu Menino também comprou a ideia, a equipe, todo mundo comprou a ideia do mesmo jeito. Todo mundo na raça, ganhando, assim, o básico. Todos os atores também ganhando o básico. E aí a gente fez a segunda temporada, aí já foi uma doideira, porque todo mundo assistiu e aí os atores ligavam pedindo para participar, então teve a Juliana Baroni, que assistiu e falou, cara, se tiver mais eu quero. Aí eu convidei o João Baldasserini, que tá, enfim, novela uma atrás da outra na Globo. Uhum. O Giovanni Venturini, que também é um ator com nanismo que tá ganhando prêmio a rodo, tá na série Que Justiça. legal. O Jonas Oliva, que tá no filme do Silvio que saiu essa semana. Uhum. Então, muita gente legal
que topou fazer ou que pediu pra fazer, sabe? Sim. E aí a gente fez a segunda temporada e aí foi uma loucura, porque eu produzi a série inteira sozinha. A segunda temporada, na primeira eu tive o Vinícius produzindo comigo, na segunda eu produzi sozinha. Só que eu tava grávida, teoricamente eu tava de repouso, Uhum. então eu carregava carro, fazia tudo, tinha que. Enfim, foi uma loucura. E eu tinha que gravar antes da barriga aparecer, né? Então foi assim, foi também teve que fazer correndo. Correndo. Então acho que a série aconteceu muito porque eu não tive muito tempo pra pensar se ia dar certo ou não. Se eu tivesse parado pra pensar, eu não teria feito. Porque realmente era pouco dinheiro, pouco tempo, pouco tudo, né? E aí a segunda temporada, a minha estratégia era colocar ela no ar quando meu filho fizesse 6 meses, que era quando eu ia voltar pro mercado de trabalho. Então ia ter uma coisa pra mostrar Sim. para as agências, para todo mundo. Olha, gente, voltei, tô aqui e tal. Olha como eu tô. E aí o que aconteceu foi que a gente fomos editando, fazendo pós-produção com muita calma. A série ficou pronta. E aí quando a gente foi pôr no ar, aconteceu a pandemia. E aí o que que aconteceu? Imagina, a gente tava com festa de estreia marcada, e já tava assim, prontíssimos. E aí fechou tudo e ninguém queria estrear nada. Todo mundo segurou. Todo mundo segurou, porque ninguém sabia quanto tempo ia durar aquele Sim. negócio. Só que tava todo mundo em casa e todo mundo procurando conteúdo. E aí a Amazon abriu espaço para séries com episódios curtos, que é a Sheila de Charme, tem episódios de 8 a 10 minutos. E aí a Amazon abriu e a minha distribuidora mandou para eles e eles pegaram. Então, a segunda temporada a gente estreou já na Amazon Prime. Não era nem na Amazon Box, era na Amazon Prime. Ai, E aí a gente falou, eu falei, cara, e aí, como é que a gente vai divulgar esse negócio? Não tenho grana. E aí eu falei, cara, vamos abrir o orçamento? Vamos falar para as pessoas quanto que a gente gastou? Quando a gente abriu o orçamento, aí saiu na Exame, saiu na Época, saiu na UOL, saiu em tudo que foi canto, assim. A gente saiu na Mônica Bergamo, saiu, aí a gente ganhou melhor produção e melhor atriz no Festival Côte d'Azur em Cannes. Aí que foi saindo em tudo mesmo, porque assim, como que uma série normal custa uhum. milhões, Milhões. milhões para você fazer uma série de streaming. Como é que uma série tão pequena, tão barata, vai para um streaming e ainda ganha prêmio? E como que esse pessoal tá fazendo esse milagre, né? Uhum. Então, nossa, teve uma matéria que saiu na Universa da UOL que eu falei, cara, eu vou fazer um quadro disso, porque foi tão maravilhoso, fui obrigada a ligar para jornalista para agradecer, porque. E aí ela falou: não, meu trabalho é simplesmente dar holofote para mulheres que realizam coisas que ninguém tá vendo. E Bacana. o título da matéria dela era A Brasileira que colocou uma série de R$ 9.000 no catálogo milionário da Amazon. Eu falei, cara, que incrível, com uma foto, com uma matéria gigantesca. E eu dando entrevista pra ela enquanto meu filho comia um pedaço de livro, sabe? Foi assim, quarentena foi uma coisa absurda, né? Então as coisas foram acontecendo sem eu pensar muito se ia dar certo, né? Uhum. Sem eu buscar muito recurso. E eu dei muita sorte de encontrar pessoas parceiras. Que era o que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Sim, sim. Que quando você encontra as pessoas certas, a galera certa, né? As pessoas que compram a sua ideia, que estão afim, e não só que compram a minha ideia, que pegam aquela ideia e criam em cima, né? Criam mais vida ainda, colocam o trabalho Que delas consegue se nisso. ver naquele projeto, que elas conseguem ver também uma troca ali que pode, de uma certa forma, favorecê-la, né? Como um portfólio para carreira, alguma coisa. É, quando você consegue juntar pessoas com o mesmo interesse comum, é sempre muito bom. Sai coisas maravilhosas. Eu dei muita sorte. Trabalhei muito também, mas dei muita Uhum. sorte, assim, de conseguir realizar isso tudo. Imagino, orçamento baixo, toque de caixa, tempo curto e ainda a estreia acontecer durante a pandemia. É, no final foi uma sorte, né? Porque a gente tava com Foi. o produto pronto, num momento que todo mundo queria assistir alguma coisa Uhum. e ninguém queria soltar, e aí
foi esse boom, assim, foi bem legal. E aqui no Sheila você também começou essa outra vertente tua de produtora. Ou já vinha Não, produzindo? eu produzia antes de atuar. Eu queria ser Hã? atriz, para eu conseguir pagar meus cursos de atriz, enfim, tudo que eu precisava fazer como atriz, Aham. eu produzia. Então, a primeiro espetáculo que eu produzi foi um espetáculo eu fui o último espetáculo do Gianfrancesco Guarnieri, Tá. que eu fazia assistência de produção, assim, eu tinha 17 anos, estava no ensino médio ainda. Então, eu já produzia, já tinha eu ia fazer, aprendia fazendo, né? Então você sempre teve essa diversidade, essa multifacetada dentro do teatro, dentro da TV? De escrever, Sempre. atuar, produzir. É porque da escola que eu venho, Aham. o ator tinha que saber fazer tudo. Eu tinha na minha cabeça que para ser uma boa atriz eu tinha que saber fazer tudo. E eu tenho da minha criação familiar que eu não devia esperar nada de ninguém. Então eu realmente não esperava. Então eu ia fazendo, até hoje, né? É uma coisa boa, é uma coisa ruim, né? Não tinha paciência para esperar. Pô, vou ficar esperando um edital, vou ficar esperando alguém, vou ficar esperando. Dá para fazer com isso? Vamos fazer? Uhum. E aí, se eu tinha que fazer 10 coisas, eu fazia as 10 coisas. Na segunda temporada, eu até dei uma segurada, assim, de fazer coisas, pra eu conseguir estar mais inteira em cena, né? Uhum. Dei uma segurada no que foi possível, né? Porque, enfim, eu tava grávida e nem podia estar pirando tanto do jeito que eu tava. Mas, enfim, nem lembro mais porque eu tava falando isso. Não tem problema. Mas vamos lá. Dani, eu acho que quando você começou, o mercado para projetos independentes era mais restrito, era mais fechado, principalmente mercado televisivo. E hoje a gente vê muita produtora independente produzindo conteúdo, principalmente Multishow, GNT, entre outros canais. Como é que você tem visto esse crescimento dessas produtoras independentes? Você que também tinha o podcast para poder dar mais voz, mais espaço para esse pessoal do mercado independente. Como é que você vê essa nova visibilidade? Eu acho que a internet abriu muito caminho para quem queria realizar alguma coisa e não tinha vitrine, porque aquela história, né, de quando aí eu escolhi minha profissão, você tinha que esperar a Globo te chamar para fazer alguma coisa. Uhum. E na pandemia, você via cara que é da Globo produzindo a sua própria websérie. O Rio Webfest, eu acho que de 2019, uma série da Fernanda Paes Leme ganhou 10 prêmios. Uma série que ela fez em casa com o celular, ela e o irmão. Ela atuando e o irmão dirigindo. E é uma atriz que trabalhou na Globo há anos, Sim, segue sim. trabalhando. Então, eu acho que todo tipo de coisa independente foi surgindo porque a internet Ganhou deu. mais força na época da pandemia. E eu acho que deu a possibilidade das pessoas de você mostrar seu trabalho de um outro jeito. Você não precisa Uhum. mais esperar alguém te chamar pra trabalhar. Você tem onde pôr e tem quem vai ver, né? Porque antes qual que era a chance que você tinha de alguém ver? Ou alguém te assistir no teatro, ou Uhum. alguém te chamar pra trabalhar. E aí você sempre dependia de alguém. A internet não, ela abriu esse espaço. Então eu acho que cresceu muito, tanto que o Rio Web Fest é um festival que cresceu muito nos últimos anos, muito, tem muita gente produzindo e cada ano a qualidade melhora. Eu tive essa experiência com eles e aí depois eu continuei participando do festival, a gente continuou sendo, enfim, fomos convidados para outros festivais ao redor do mundo por causa do Rio Web Fest, né? Uhum. Eles viam o nosso trabalho lá e chamavam. E então eu tenho acompanhado a vida desse festival que tem 10 anos e é um mercado que tem crescido muito, assim. Falando em webséries, né, em conteúdo de internet. Se bem que hoje em dia tudo é internet, tudo é conteúdo de internet, né? Tudo. Aqui estamos fazendo um conteúdo Aqui de internet. estamos. E tudo que é streaming, teoricamente também é internet, né? Também, também. Enfim, é uma outra discussão. Mas eu não entendo muito de mercado audiovisual porque eu parei de produzir. Eu não gosto nem de falar em voz alta pra ninguém me chamar pra produzir nada. Porque eu quero focar no No roteiro e na roteiro. atuação. É. Porque
produzir é resolver problema, né? Eu sempre fui muito boa em resolver problema. E agora eu tenho filho, então eu resolvo só os meus problemas da minha casa Ah, e dos roteiros. Eu quero mas, resolver problemas mentais e não problemas reais. olha, mas pouco antes da gente começar a gravação aqui, você tava com os projetos de produção, algumas ideias, mas É, tudo bem. então. Não vou Não, produzir, não, não. No não. máximo, eu vou fazer um showrunner ali, vender a ideia, mas produzir eu não vou mais, Ah, não. Ah, o espetáculo que a gente escreveu, o nosso dilema é esse agora, porque ninguém mais quer uhum, produzir. A gente quer uma pessoa produtora que faça só isso, assim. Porque pra entendi. atuar e produzir, não dá, eu acho que não dá pra estar inteiro nas duas coisas. É, concordo, concordo. E, então vamos focar aqui nessa parte de roteiro. Você veio lá da linha do humor, hoje tá ali mais na parte de dramas, escrevendo mais dramas. Como é que é teu processo criativo? Boa pergunta. Cara, eu tenho. É um negócio muito esquisito, né? Porque eu tenho a técnica da escrita é sempre a Uhum, mesma. Existe uma técnica. Porém, o jeito que eu escrevi cada projeto é diferente do outro. Eu tinha. É muito bizarro o que eu vou falar, mas é real. Essa peça que eu escrevi, essa primeira peça que eu escrevi, eu vendi no Rio, que a peça não existia, eu vendi só a uhum. ideia. Eu ia tomar banho quando eu não sabia uma cena. Eu tomava banho, aí eu tinha ideia no banho, aí eu voltava e escrevia a cena. Esse longa que eu escrevi agora, a gente tem uns programas que a gente coloca cenas, né? Ah, E aí depois, assim, como se fosse um resuminho da cena. Aí você uhum. tem um programinha que você faz isso, e aí você monta, tipo, um quebra-cabeça da história. E eu precisava fazer, eu escrevi história linear, começo, meio e fim, e eu precisava misturar a história, resolver um problema de narrativa e misturar as cenas. Só que eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum no computador. Aí eu imprimi tudo, cortei cena por cena e fiz um quebra-cabeça gigantesco na minha sala, assim, no chão. Fiz até um vídeo que eu falei, gente, nunca mais eu vou ter coragem de fazer isso na vida. Juntar 80 cenas e juntar que nem um quebra-cabeça mesmo, uma por uma, e fazer anotação à mão. Então, cada processo é de um jeito. Esse que eu tô escrevendo com a Ju agora, a gente fala muito. A gente vai falando a história, a gente vai montando a história conversando. Uhum. Às vezes eu crio o personagem, como sou atriz, é muito comum. Primeiro eu criar o personagem e aí depois eu ir pra história. Então eu fico personagem, pesquiso. Mas basicamente, primeiro eu pesquiso muito, eu penso Ah, muito, e aí depois a última coisa que eu faço é sentar pra escrever. Porque aí eu faço o esquema narrativo, que é a coisa técnica. uhum. E aí, quando todos os problemas técnicos estão resolvidos, aí a parte boa, que é a parte que eu sento pra escrever o roteiro, e aí eu deixo só o personagem falar. E aí eu já li tanto, estudei tanto, pesquisei tanto, que o personagem fala sozinho, sabe? Vai fluindo mais É, facilmente. ele fala sozinho, já sei quem ele é, o que que ele quer, pra onde ele vai, pra que que eu tô escrevendo a cena, ele vai vindo, sabe? Com as palavras de cada um. Uhum. É muito maluco, assim, como se fosse uma pessoa que existe mesmo. E assim, pra você é mais fácil escrever humor, escrever drama, escrever pra criança, que eu sei que você gosta também de escrever pra criança. O que que é mais fácil? Ou não, não tem nada fácil? Nada é fácil. Mais fácil pra mim é Hum. LTP. Pra mim, a coisa mais fácil que tem é ler TP. Eu amo um TP. Acho que tinha que ter TP pra tudo na vida. Alguém já escreveu, você só vai lá ler e acabou. O meu produtor tá me prometendo um TP. Nossa, gente, eu amo TP. Eu amo TP. Eu amo apresentar, porque assim, é chegar e falar o que tá escrito e ir pra casa. Assim, esse é o fácil pra mim. Ai, ai. E, e agora você também está se aventurando um pouco mais na parte de literatura. Como é que está sendo esse projeto de literatura? Essa. Não dá para chamar bem de mudança, porque escrever roteiro, escrever livro, é um processo muito parecido, né? Mas como é que está sendo? O que que te chamou a atenção? Essa vontade de escrever um livro? Eu acabei de escrever um livro infantil, né? Que Uhum. acredito que será lançado esse ano ainda.
chama Vovó de Outro Planeta. E eu tenho um filho de quase 5 anos. E eu sempre fui muito preocupada com a educação. Muito. Sempre achei que eu queria ter um filho para criar uma pessoa legal para o mundo. Uhum. Para mim, a função de ter um filho era essa. Principalmente sendo um menino. Eu queria que fosse um menino muito legal. Que fosse um menino, sabe, evoluído. Evoluído. E aí eu tinha Que muita não fosse preocupação. machista. Sim. Tudo que a gente acha que tá errado, né? Sim. Enfim, entra várias coisas aí. Mas eu queria fazer a minha parte enquanto mãe. E eu sempre achei que ler era uma coisa muito importante. Que eu acho que a única coisa que ninguém pode roubar de você é o conhecimento. Você pode perder tudo, mas o que você sabe, ninguém nunca vai tirar de você. E a primeira coisa que eu comprei pro meu filho quando eu soube que eu tava grávida foi um livro. Então eu tenho uma rotina de leitura com ele desde a barriga. Eu lia em voz alta para ele desde a barriga. Ele bebezinho, quando ele começou a engatinhar, ele engateava até o livro, no mesmo horário, escurecia, ele pegava todos os livros, colocava no chão e já começava a mexer. Então é uma rotina que a gente tem ainda até hoje, muito concreta, assim, porque eu acredito muito que isso ajuda em tudo. Sim. Tanto na alfabetização quanto em tudo que o livro dá. Você viajar, você ter imaginação. Acho que quem vai se dar bem, os próximos profissionais que vão se dar bem, não vão ser os que sabem tudo, são os que têm criatividade para lidar com a inteligência artificial, resolver problemas, sabe? E eu acho que o livro traz isso pra gente, constrói esse tipo de raciocínio. E aí, quando você tem filho, né, começa a vir um monte de questões. Como que você vai explicar coisas para eles, né? E aí, na escola do meu filho, eles têm eles gostam... os pais têm que participar muito, né? Eu escolhi uma escola que os pais participam muito da rotina das crianças. E a escola tem uma semana literária em que os pais vão ler histórias para as crianças dentro da sala de aula. Então, cada dia vai um pai ou uma mãe e leva uma história. Isso é muito marcante para eles, porque eles chegam em casa falando: o pai do fulano contou uma história sobre tal coisa. E eles guardam isso. E essa história, e eles guardam a história, o que quis dizer. É mais importante do que as 1000 histórias que foram lidas para eles o ano inteiro, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu gostava de todo ano levar uma história diferente, né? Enfim, são só os últimos 3 anos. Então, o primeiro ano eu levei a lenda da tartaruga, por que o casco da tartaruga é quebrado. E aí eu levei as tartarugas para as crianças verem, que eles só tinham 2 aninhos. Então, as crianças pandêmicas, né? Sim. Primeiro ano de escola, queria que eles vissem a tartaruga, tocassem, né, o bicho e tal. Aí no segundo ano, o meu filho, a gente tentou colocar o meu filho no programa que tinha da escola de horário estendido e tal, foi meio traumático para ele, ele começou a não querer mais ir para escola. A gente voltou para o horário normal, mesmo assim ele não queria mais entrar na escola. Ele chegava na porta da escola e ele chorava muito, assim, ficava muito aflito. E as outras crianças acolhiam, sabe? Era um negócio muito bonito, mas tava muito difícil para ele. Aí na semana eu escrevi uma história sobre isso. E aí eu coloquei uma criança que fugia da escola, aí ela ia no parque que tem em frente à escola. Aí eu coloquei tudo que existe mesmo ali. A escola tem um peixinho que as crianças geralmente vão lá olhar o peixe para se acalmar. Eu coloquei o peixe como um peixe mágico. Coloquei todas as crianças da turma tinham um superpoder baseado nas características das crianças. E aí a professora também tinha Então, todos eles se reconheceram na história e ajudou ele a entender um jeito de superar a dificuldade dele de ficar dentro da escola, de desapegar, de entender que ele podia ser acolhido de outras formas. Aí eu falei, aí nesse ano também apareceu a coisa da morte, né? Que com 4 anos eles começam a entender, querem saber de onde eles vêm, para onde eles vão. E um dia eu tava no meio de uma aula de roteiro, de comédia, e meu filho veio assustadíssimo, assim, chorando, e falou: mamãe, quando a gente morre, o papai do céu faz alguma coisa pra gente voltar? E eu no meio de uma aula, assim, tipo, que frase é essa de uma criança de 4 anos? Aí eu fui tentar explicar pra ele, e a minha forma de explicar, principalmente coisas tão difíceis, sempre foi criando histórias.
Então, assim, todas as vezes que a gente teve conflitos, até hoje ele fala, mãe, conta a história do carrinho que não queria escovar os dentes. Do carrinho que não queria, sabe? Então, assim, eu sempre pegava um personagem que ele gostava, aí tá na fase do carro, e criava uma história para aquele personagem que ele se identificasse. Falei, cara, por que que... Aí esse ano eu fiz a história que era a Vovó de Outro Planeta, que virou o livro. Levei para as Uhum, crianças da escola, contei na escola. Aí eu falei, cara, já que eu faço isso todos os dias, eu crio histórias todos os dias pro meu filho pra ajudar ele a entender o mundo, sim. entrando no mundo dele, por que que eu não faço isso para as outras crianças, né? Então a ideia, a partir da Vovó de Outro Planeta, é que eu entenda outras crianças, e a necessidade de outras crianças, e comece a escrever para elas, né? Então, assim, tem uma das histórias que é um unicórnio que muda de cor toda vez que ele sente uma emoção diferente. Então, eu, nas minhas pesquisas, vi que não tem Uhum. histórias sobre unicórnios. E as crianças amam Amo unicórnios. unicórnios. E o unicórnio é um ser mágico que tem as cores do arco-íris. Então, Sim. ele sente raiva, ele fica vermelho, sabe? Ele vai mudando as cores conforme as emoções. Então, ele tem que lidar com as emoções dele, que é uma coisa que as crianças também vão aprendendo. Sim. Nomear emoções, como lidar com as emoções. Então, cada personagem. Aí vou vendo. Aí tem um dinossauro que tem. Todos os dinossauros têm características diferentes. Então, assim, o T-Rex não consegue voar. E aí ele quer voar, mas ele não pode, porque não é uma característica dele. Então, as crianças entenderem as características delas e acharem o lugar delas no mundo através Uhum. das suas habilidades. E também história de dinossauro é uma coisa que não tem tanto. A gente vê de tudo, assim, desenho tem um monte, mas Sim. histórias de ouvir, que é o que, como eles, eu vendo meu filho, né, ele fala que era uma história de ouvir. Histórias de ouvir não tem tanto. Então a ideia é dar um pouco de voz para eles, sabe? Trazer um pouquinho o mundo deles, Uhum. os conflitos do mundo real pro mundo deles, pro mundo imaginário. Sensacional. Porque assim, como eu te falei, eu sou pai de duas meninas. E realmente, você conseguir tornar mais lúdico o momento que elas estão passando, né? Que as crianças estão passando, as dificuldades, os enfrentamentos, as emoções. E tornar isso mais lúdico é algo muito interessante. Facilita, eu acho, que a vida dos pais também, viu? Eu acho que o mundo real é muito assustador, não precisa ser tão real, né? Sim. Agora, eu não tive muitos livros quando era criança. Uhum. Eu li muitas vezes o Alice no País das Maravilhas, Tá. que é um livro que tem muita psicologia lá, né? Tem. Muita Eu, psicologia, quando muita era criança, filosofia. enquanto criança, não entendia isso. Mas depois eu fui crescendo e fui entendendo que eu podia ter outro jeito de olhar o mundo. Uhum. E não sei, né? Acho que a cabeça criativa tem um pouco isso, assim. Sempre achei que criar histórias fosse um jeito de fugir da realidade, mas lidar com ela ao mesmo tempo, sabe? Quando meu pai faleceu, eu fui no velório dele. Meu pai era um cara que fazia piada com tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. E ele, enfim, faleceu. Foi uma morte inesperada. E aí eu cheguei lá, e aí velório, às vezes tem umas coisas muito esquisitas, né? E eu ficava olhando as pessoas, as reações das pessoas, as pessoas chegando perto, as coisas que as pessoas falavam, e eu falava, caraca, meu pai, ele falaria isso, isso, isso. E aí eu fui criando as piadas que ele criaria de acordo com as coisas que as pessoas estavam falando. Tipo assim, gente que nunca viu ele, nunca falou com ele, tá lá, sabe? E aí eu fazia uma piada sobre isso na minha cabeça. Isso foi me acalmando muito naquela situação. Então, acho que criar histórias é um jeito de você lidar com o mundo, que é a mesma coisa que o mesmo motivo pelo qual eu escolhi ser atriz, né? Uhum. Lidar com o mundo real de uma forma mais leve, né? Uma forma diferente, mais leve, com certeza. Eu acho que assim, é uma forma de você tratar as suas questões, mas talvez sem se expor tanto. Porque ali você coloca um personagem, um animal, um ser mitológico, para fazer talvez o papel que seria o seu. Exatamente. O ator faz isso, né? Uhum. Ele tá falando ali no palco, mas não é ele, é o personagem. Personagem. Mas, né, é uma forma da gente se comunicar, né? Do outro, da gente Sim. falar através do outro. A escrita é isso também, né?
sim. Quando a gente fala de escrita, Dani, hoje é inevitável a gente não falar de tecnologia. Nós estávamos até conversando agora há pouco a respeito de inteligência artificial. O quanto essa questão de inteligência artificial pode facilitar o teu trabalho como roteirista, como escritora, e o quanto ele pode te atrapalhar. Eu ainda tenho um pouquinho de preconceito com inteligência artificial. Eu trabalho com pessoas que são bem imbuídas, assim, que entendem que precisa. Uhum, Eu acho que a gente pode usar ao nosso favor, mas ainda acho que a inteligência. Eu acho não, né? A lógica da inteligência artificial é essa, né? Ela cria a partir de algo que já existe. uhum, A gente também cria a partir de algo que já existe, né? Mas eu acho que uhum. tem coisas que sempre que a gente vai inventar, que a máquina não inventa, ela só replica. Sim. Ela só faz novas junções. Então eu não tenho medo de que a máquina nos supere, Uhum, mas eu acho que a gente tem que entender como que ela vai ajudar a gente, sabe? Eu acho que ela tem que ser uma ferramenta que ajuda a gente na criação. Então acho que ela vai evoluir e vai uhum. ser mais uma pessoa na sala de roteiro, sabe? Uma pessoa entre aspas. Vai ser mais uma Sim. ferramenta na sala de roteiro, na sala de criação. De repente até de pesquisa mesmo, né? Eu acho que talvez ela tire um pouco aquela pessoa que está começando, que precisa estar lá para ir aprendendo, talvez tire um pouco esse espaço. E talvez a gente tenha que criar uma nova forma de formar pessoas, de dar experiência, Uhum. ajudar essas pessoas a terem experiência, sabe? Eu acho que vai muito isso que você falou agora no final. Ah, essas pessoas que estão chegando agora no mercado, elas vão ter que buscar algumas habilidades diferentes. Assim como você, aos poucos, teve que se adaptando com essas novas mídias e por aí. As pessoas também vão acabar tendo que se adaptar a esses novos formatos, essas novas linguagens. O podcast que eu fazia durante a Aham, pandemia, que era o Pod Isso Produção, a ideia era essa mesmo, era entender que nosso mercado já estava começando a mudar muito rápido. Acho que agora está mais sim, rápido ainda. sim. Era entender como que a gente ia ficar se reinventando, né? Porque todo mundo no nosso mercado teve que mudar alguma coisa. Uhum, E que jeito que a gente vai fazer isso? Todo mundo vai pra internet? Não sei. Era isso? Então eu conversei com um monte de gente que fez um monte de coisa diferente pra entender como essas pessoas tinham realizado, sabe? Como que essas sim, pessoas tinham saído do comum. Porque não existia mais você pegar seu currículo e ir na empresa. Não existia, você tinha que criar um jeito de sobreviver ali. E como que essas pessoas estavam sobrevivendo? Era essa a ideia, assim. E eu acho que isso vai ser para sempre agora, assim, a gente ter que ficar entendendo o que que o público quer, o que que a gente quer, como que a gente se adapta, como que eu uso as aptidões e o conhecimento que eu tenho a sim, favor do que tá acontecendo agora, sabe? concordo. E Dani, qual o futuro da Dani? Que a Dani vem aí de expectativas? Pois é. Eu tô bem focada agora nos roteiros, né? Uhum, Então, minha ideia é escrever cada vez mais. Eu tenho feito menos teatro, tenho feito mais o que eu gosto, porque meu foco agora é o roteiro. E eu tô muito, muito pro entretenimento, né? Fiquei um tempão aí escrevendo de tudo, tudo que você aham. pode imaginar. Até o websérie sobre cerveja eu escrevi. Escrevi de tudo, que foi muito bom, assim, foi um teste de criatividade, rapidez, né? Porque é tudo pra ontem, muito E é grande. gostoso, né? Que você vai ganhando conhecimento. Foi um treino muito, muito bom, assim. A criatividade é um músculo, né? É, Quanto mais se exercita, mais forte você vai ficando, mais rápido você vai ficando. E agora eu quero ficar no audiovisual mesmo, na ficção. Criar coisas de ficção. entendi. Então logo, logo teremos novos trabalhos da Daniele de Donato. Aí Espero que sim. tenho certeza que sim. Dani, agradeço imensamente esse bate-papo.
Só que antes da gente terminar, por favor, olhando para essa câmera aqui, compartilhe suas redes sociais, seu site, para o pessoal poder te acompanhar seus trabalhos. Bom, eu tenho o meu Instagram, é a minha rede social. Aham. Não tinha X, não deu nem tempo. Então, meu Instagram é @Dani de Donato. Lá é o jeito mais fácil de falar comigo. Não sou de TikTok, Facebook, não tem mais também. Então, se alguém quiser falar comigo, @Dani de Donato é muito bom. Quem quiser conhecer meu trabalho mais profissionalmente é www.danidedonato.com. E é isso. Acho que é um caminho. Hoje a internet é isso, né? Você digita o nome da pessoa, é um caminho, sempre pra você ver o que que tem lá. A Sheila de Charme, ela tá nos streamings. Tá. Ainda está no catálogo da Amazon? Não, ela saiu Não. da a Amazon, fechou essa portinha das séries curtas, Tá. porque entrou em vigor uma lei no Brasil que você pagava por conteúdo e não por minutagem. Então, a mesma coisa que você tinha que pagar de imposto para uma série de 10 minutos, você pagava para uma série de 1 hora. E aí não valia a pena financeiramente para os streamings. Então, limitou a gente. Hoje tem o Prime Box, né? Enfim, mas a gente não foi para lá, não. A gente tá só nos fechadinhos. Mas tem umas pesquisadas aí que tem umas coisas na internet que dá pra ver. Ah, legal. E lá também tem todas as informações, tudo, os links, da onde No dá pra site ir tem pra muita ver. informação sua. Digita Sheila de Charme que tem coisas que dá pra assistir lá. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço muito o convite, adorei conhecer o estúdio de vocês. Que bom. Adorei o bate-papo. E vida longa o podcast. Amém. E você que está nos assistindo, gostaram também desse bate-papo? Poxa, eu adorei. Ficaria aqui horas e horas e horas. Mas vamos deixar um pouquinho para uma próxima oportunidade. Lembrando vocês, nosso podcast está no YouTube, nas plataformas de podcast, lá na Croma Mais TV. Quero ouvir a sua opinião, então comenta, compartilhe. Tem um monte de gente aí que gostaria de conhecer um pouco mais da carreira da Daniele de Donato. Perfeito? E espero vocês até um próximo episódio.